bem-vindos e bem-vindas, então, à nossa última sessão, com falas maravilhosas. Vou reiterar que estou muito feliz com o evento, estou muito feliz de todos estarem aqui, está sendo muito legal. Já vou deixar o Diogo entrar. E agora a gente vai ter a fala do Romeu. Muito obrigado, gente. Atenção sempre pode. É isso. Eu ia fazer isso. É de cá. Não pode ter. É isso. Isso. A atenção de vocês é sempre um estímulo para a gente. E vou apresentar uma coisa aqui que é coisa de ensino primário, né? No primário que a gente fica alfabetizado. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o alfabeto que as células usam e como é que a célula aprendeu a fazer sentenças. Sentenças são um arranjo ordenado, organizado de letras, né, que fazem um sentido, de alguma maneira, e a célula também usa. Então, isso é estranho quando os físicos costumam dizer que a biologia é um capítulo da física. Mas eles ficam encucados com esse negócio. Na física, ninguém existe nada com esse negócio de código, o que existe, o que é isso. E a célula descobriu isso, assim, meio de graça, né? Então, a gente chama de código genético. É o código que existe nos ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, e que tem lá um conjuntinho de letras deles, de 3 em 3, cada 3 letrinhas dele vira uma letra de código que corresponde a um aminoácido que é a letra da proteína. E essa correspondência das letras de DNA ou de RNA com as letrinhas da proteína já foi descoberta na década de 60. Vocês vão lembrar da história que a estrutura do DNA é de 53. E em 10 anos já começaram a decifrar as correspondências de DNA para proteína, de RNA para proteína. E eu lembro de uma história do João Lúcio de Azevedo. Alguém conhece aí? Ele é um microbiologista, tratava de fungos, micologista, e ele vivia na Inglaterra naquela época, fazendo os estágios dele. Ele falava que era frenética a descoberta dos códigos, que o pessoal publicava até no jornal da cidade, para garantir a precedência sobre outros, para garantir a originalidade. Fazia o experimento de dia, de noite publicava no jornal da cidade para falar, descobri isso aqui, até que descobriram todos os 64 tripletos, porque eles são 4 bases organizadas em tripletos, cada tripleto com um significado. Então, tinha 64 tipos de códigos para achar o significado deles. E o significado era só 20. São 20 aminoácidos nas proteínas. E isso, então, demorou esses 10 anos para ser decifrado o código, e outros 60 agora para chegar no meu trabalho, que decifrou o código. Espero que seja, né? Às vezes alguém chega lá e fala, não vale nada isso aí. O código é outra coisa, não é isso. Mas é esse o alfabeto dos componentes dos DNAs, RNAs e proteínas. A célula é toda feita dessas coisas que são polímeros. Os polímeros são as letrinhas encadeadas uma com a outra. E isso passou, então, esses 60 anos à procura de um modo de saber como isso apareceu, como isso surgiu, como isso foi feito. Então, é um enigma complicado.
o que eu encontrei ao longo desse... Tem quase 30 anos que eu estou mexendo com isso. Eu encontrei que o código não foi feito de início como um código. Ele se desenvolveu ao longo de um processo metabólico. O metabolismo que a célula usa é pegar a coisa do ambiente, fazer suas próprias coisas, transformando aquilo do ambiente, e joga uns dejetos fora, aí ela vai estragando o ambiente, de tanto tirar coisa dele, jogar lixo nele, e depois, se ela faz isso demais, o ambiente estraga, que é o que está acontecendo no mundo agora, né? Excesso de gente, excesso de boi, excesso de degradação, de opção de coisa, e chega nesse ponto. Por causa desse processo metabólico, a gente diz que a evolução biológica é contínua e autoestimulada. Quando o organismo degrada o ambiente, ele o faz necessariamente, só de viver ele estraga o ambiente. E por ele ter estragado o ambiente no qual ele nasceu, ele vai ter que desenvolver adaptações ao ambiente que ele estragou. Então, é um processo de adaptação contínua e de evolução contínua que o organismo tem que fazer. Mas isso é só o pano de fundo. Os significados dos códigos são os aminoácidos que vão ser depois encadeados em proteínas. Então, o alfabeto está aí, é um código de primeira ordem. Quando eles vão ser organizados em proteínas, é um código de segunda ordem. E aí, quando você tem um genoma, que é o organismo inteiro, mais a epigenética, mais aquilo tudo, aí já são códigos de terceira ordem. E a célula vai usando esses sistemas de codificação. E isso surgiu durante o desenvolvimento do metabolismo dos organismos. Então, cada aminoácido é feito através de uma via de transformações de coisas que a célula tira do ambiente até formar um aminoácido. Então, é uma via de biossíntese de aminoácidos. Os 20 aminoácidos são produtos finais de uma dessa cadeia. Então, o uso dos aminoácidos vai desencadear modificações na célula que faz ela precisar de mais biossíntese de um do que de outro. Se ela usa muito glicina, se usa muito serina e menos de outras coisas, a célula tem que ajustar aquilo. Então, o metabolismo foi passando por esse processo de ajuste nos sistemas de síntese. E, ao longo desse processo, esses ajustes, alguns deles foram fixados, de alguma maneira, pelo uso mais frequente. Quanto mais você usa uma certa via metabólica, mais ela vai ficar sedimentada. Tem uma via metabólica que depende de outra, que é um aminoácido deriva de outro. Aí, aquele que veio primeiro tem que ter uma sedimentação mais rápida, ou mais eficiente, ou mais solidificada do que o que vem depois, porque ela tem que acontecer antes do segundo. Então, essas vias metabólicas têm um processo de sedimentação das estabilidades de seus componentes. Os iniciais são mais estáveis, os finais são menos estáveis e podem ser mais instáveis até. Então, o sistema de códigos surgiu com o uso dos aminoácidos e ela foi regulada através do uso do produto final da via metabólica. Então, o uso de aminoácidos vai ser regulado através dele que o metabolismo vai ser regulado. E quando isso se tornou um polímero, no RNA ou no DNA, o polímero de códigos, aquilo ficou mais estavelmente regulado, inclusive a sequência temporal. Então, é para isso que surgiu o mecanismo de ajuste das vias metabólicas. Uma parte do processo que é consequente a isso é fazer a tradução dos códigos que existem lá no RNA e DNA para fazer a tradução. Essa é uma outra parte do processo de regulação das vias metabólicas, e na tradução é que ela foi se tornando cada vez mais acelerada.
A tradução, hoje em dia, usa tipo em torno de 20 aminoácidos polimerizados por segundo numa célula muito ativa, que é bacteriana. A cada 20 minutos, a célula bacteriana reproduz. Então, o ciclo dela, ela tem que fazer tudo que ela sabe fazer em 20 minutos. Inclusive, reproduzir e produzir uma célula filha, ou virar duas. E essa velocidade que a célula bacteriana teve que fazer fez reduzir o tamanho do código, que era o código de fazer a síntese dela. Então, essa redução é que tornou o código tão regular em tripletos. Então, o tripleto é um produto de um processo de otimização da tradução com velocidade que exigiu que ele se tornasse pequenininho. Porque, no início, a maioria de todo mundo aí que já estudou biologia sabe que os aminoácidos são carregados por um tRNA, é um RNA transportador. E esse RNA transportador tem 70 nucleotídeos, e o código de hoje em dia tem só 3. Mas o RNA devia ser num tamanho grandinho, máximo 70 de hoje em dia, e depois foi sendo reduzido até chegar nesses 3. E esse processo eu ainda não conheço como é que ele foi feito, a gente tem ideias a respeito, mas esse não é o objeto de estudar agora. Eu passei um certo tempo a pensar nisso. Um certo dia eu tive um insight que derivou de uma aula prática. Eu estava dando aula prática para aluno de graduação, e na aula prática eu resolvi dar para eles um trabalhinho de fazer um desenho de um plot, né? Um desenho de correlação entre aminoácidos e nucleotídeos, e suas trincas de nucleotídeos, através de algumas características físicas que tem, ou algumas características químicas. Quando eles foram fazer aquilo, eu falei, isso aqui não está parecendo com o que eu conhecia, não. Tinha uma coisa esquisita ali. E foi essa coisa esquisita que aconteceu em 1995, tem 30 anos, e que eu venho estudando desde aquela época. A ideia que eu tive, eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o modelo que eu uso. A ideia que esse resultado me sugeriu era de que os tRNAs e seus códigos andam em pares. E andam em pares através de um procedimento que eu vou mostrar para vocês depois, porque eles andam em pares. E aí vem uma teorização a respeito de polimerização. Todo polímero é uma cadeia de aminoácidos ou de nucleotídeos e tal. E essa cadeia, essa corrente de letrinhas, tem uma ligação entre cada dois. O primeiro é ligado ao segundo, o segundo é ligado ao terceiro. Cada uma dessas ligações é feita por um par, o de antes e o de depois. Então, são ligações entre duplas de monômeros que são ligados. A ligação envolve sempre dois. Então, como é que... E na tradução da célula, atualmente, a gente tem um mensageiro e 2 tRNA de cada vez. Entra lá 2 tRNA dentro do ribossomo, o tRNA gruda no mensageiro e encosta a cauda dele no outro. Aqui tem um aminoácido aqui, um outro aqui, eles encostam, ao encostar, ele gruda no outro e está feito um pedaço da cadeia. Aí ele gruda no próximo e junta lá, gruda no próximo e junta lá. Mas isso aí, para começar, você pode fazer só assim. Gruda os 2 tRNA um no outro. Então, em vez dos tRNA estar grudado no mensageiro, ele está grudado um no outro e continua fazendo a mesma coisa. E essa foi a ideia que surgiu a partir daquela observação, não inventei, não. E aqui é interessante, a gente obtém isso a gente pode chamar de uma dupla ou um dímero de tRNAs, que são unidos um ao outro pelos codons, pelos anticodons dele. Então, gruda os 2 anticodons, um é par do outro, um é complemento do outro, e aí ele faz a ligação do mesmo jeito que faz aqui, só que aqui ele está agarrado no mensageiro. Isso aqui é um sisteminha meio esquisito, né? Você junta os dois. Quando você tem 2,
eles podem grudar os aminoácidos na ponta deles, um lá gruda um no outro, e aqui gruda a ponta, aí você transfere aminoácido um para o outro, e pode fazer isso repetidamente. Um passa para o outro passa para um, e vai trocando uns para os outros. Vai dar um polímero de 2 tipos de aminoácidos só. Às vezes dá uma série de glicina, uma série de serina, uma série de aspartame, uma série de outros aminoácidos, e vai fazendo isso. Isso é mais ou menos alguma coisa que eu imagino que aconteça lá na quântica. Na quântica, eles têm os quarks e aquelas partículas, aqueles elementos, que são objetos estranhos, né? Eles mudam de forma um com o outro. Tem lá uma confusão danada, que eu não entendo nada daquilo, mas eu imagino que seja, porque quando você tem essa dupla sozinha, ela não tem para onde ir. Ela fica trabalhando com ela mesma. Então, ela é acho que a gente chama de uma singularidade. Ela faz tudo em simultaneidade, em superposição e sem direção. Ele pode tanto ir para frente quanto para trás. Né? Até que essa coisa se resolve quando tem um peptídeo que foi feito por ela, quando esse peptídeo tiver a propriedade de agarrar neles, aí Minas a gente usa, agarrou. Isso aí. Então, quando o produto gruda no produtor, e esse arranjo a gente chama de nucleoproteína, uma ribonucleoproteína, RNP, alguma pessoa aí já conhece isso. Quando um gruda no outro, pode haver um bom resultado que seja uma estabilização parcial do arranjo, então faz uma ligação com estabilização, e se essa estabilização não for forte demais, se for forte demais, fica tudo parado. Garra no outro e fica parado lá. Mas se ela não for forte demais, ela pode ser regulada e aquilo evoluir como um conjunto. Então, e aí vamos ver, a felicidade de ter surgido um sistema ribonucleoproteico a partir disso, com capacidade de evoluir para um ribossomo, ou para um meio de síntese, ou uma polimerase, uma enzima qualquer que inicie as coisas, a partir disso. Eu tenho o produtor, que é uma duplinha de tRNA, tenho o produto, que é um peptídeo que ele faz, e o conjunto é um agregado que pode ter essas propriedades novas, de ser estável, peronomútil, né? Uma estabilidade parcial, e permitir que o processo original continue. Continua fazendo a polimerização e tal. E esse, então, é que é o modelo que a gente usa. E esse modelo se mostrou interessante. Isso aí também não é uma invenção, esse negócio de ter duplos de tRNA. Depois eu achei que tem uns trabalhos já que mostraram que os tRNA podem realmente se juntar. Isso aí é uma fotografia derivada de estudo estrutural de microscopia eletrônica, de uma sopinha de tRNAs que eles grudam um no outro pelo anticodon. Então, os anticodons se grudam um no outro assim e formam essa estrutura. Isso aqui é de 86. E esse cara fez isso. Só que ele não tinha ideia disso para a origem da vida, para a origem da tradução. Ele estava estudando como é que 2 anticodons grudam no outro, como modelo para o estudo da tradução, quando um anticodon gruda no codon do mensageiro. Então, ele fez isso, trabalho bonito, bom, bacana, tudo, mas com outros objetivos. E eu estou aproveitando isso para exemplificar o modelo que eu desenvolvi. Eu vou apresentar aqui de início o resultado final. Está um gráfico cheio de coisa aí, mas nós vamos aos pouquinhos decifrando os pedaços. Quando vocês forem ver nos livros uma tabela que mostre todos os tRNAs que existem, são
São 46 tipos, está lá em cima, são 46 tipos de tRNA, e eles estão distribuídos aqui nessa parte verde, essas laterais verdes. Essas são folhas ou galhos ou ramos de um tronco central, que esse foi eu que inventei. Nós tínhamos que primeiro ver quais foram os primeiros ocupantes dos pares de tRNAs. Os tRNAs estava dizendo, são 46, por quê? Nós temos 16 tipos de dupletos, 4 vezes 4 é 16, né? Então, 4 ao quadrado, com 2 a 2, dá 16. São 16 tipos de dupletos, fazendo pares. Os pares, então, são 8 pares. Então, ficou um sistema até pequenininho, bacana, que dá para trabalhar, não preciso de computador para isso. Vou fazendo à mão mesmo. E até hoje não aprendi a mexer no computador, porque dá para fazer à mão, então tá bom. E quer dizer que todos... Eu estava falando em tripleto, agora falo em dupleto. E é só o dupleto que é importante para você fazer isso. Deixa eu só mostrar por quê. Quando a gente está trabalhando só com os dupletos, a gente vai procurar por que o dupleto é importante. O dupleto é suficiente para codificar todas essas caixinhas que estão em roxinho aqui. Tem 4 lá em cima e 4 aqui embaixo. Esses são códigos que significam um aminoácido só. Então, eles são monossignificantes. Tá? Então, esse CC é uma glicina, GG é outra glicina, GA é uma serina, UC é um aspartico, AA é alanina, e aí vai. Então, cada um desses 16 tem o seu significado. Metade deles é um significado único, e a outra metade é significado múltiplo, que vem aqui para o verde. Os significados únicos estão todos aqui, essas caixinhas que estão em um roxinho. Elas são exatamente a metade. Isso significa que é 4 aqui contra 4 lá. E aí a gente vai estudando essas coisas e eu consegui organizar o código de uma maneira simples, com base na fisicoquímica de bases nitrogenadas. As bases estão aqui: citosina, guanina, adenina, uracilo. E são essas 4 bases que existem, organizada 2 a 2 vai dar 16, e aqui tem o conjunto inteiro desses dupletos. Aqui, nessa parte central, o terceiro elemento do tripleto é sempre um B. B significa que não é A. Quando você vai para o DNA ou para o mensageiro, tem 4 bases. Mas quando você vem aqui para o tRNA, as 4 bases estão aqui, mas só nesses dinucleotídeos principais, porque tem uma pontinha do tripleto, dos anticodons, dos tRNAs, que é uma posição que a gente chama de posição oscilante. É chamada de wobble, em inglês, e a gente chama, em português, de uma posição oscilante, uma posição variável. E o B significa que não é A, porque o A foi eliminado. Essa é uma coisa que a gente também tem que explicar por que no conjunto de anticodons, tudo quanto é A foi embora. E nessa posição. Existe o A nas outras posições aqui, das posições codificantes do dupleto, que estão sublinhadas. Mas no B só tem 3. E é uma coisa que eu vou ter que explicar depois. E quando tem só 3, 16 vezes 3 dá 48 tRNAs no total, né? 16 vezes 3 dá 48, é isso? 46. Pois é 46, por quê? 48 menos 3 dos terminadores. O terminador da tradução, a gente designa X, e esse foi eliminado. Também não existe. Então, não existem os tRNAs com A na posição 5', que passa para 48, mas também não existe esses 3 da terminação, passa para 45, e aí você acrescenta mais um, que é o da iniciação, aquele IMETS lá, que é o da iniciação. Então, aí dá o conjunto dos 46. Então, quando você vai olhar no livro, é só 46 tRNA que tem, tipos de tRNA.
Isso aqui a gente aqui deduz que deve ter sido o inicial, o primeiro ocupante de cada um dos códigos, dos 16 códigos. Então, devia ter 16 aminoácidos aqui. Mas você olha, você vai contar eles aqui, só tem 14 dos 20. Então, só tem 14, porque aqui tem 2 significados iguais, 2 códigos para a mesma glicina, e aqui 2 códigos para a mesma serina. Então, você tira 2 dos 16, fica 14. Fica faltando 6 aminoácidos que só entram aqui na parte lateral. Foi acrescentado depois. Então, essa é a ideia de que o código foi feito gradativamente e começou com uma codificação única, que é indicada pelo que resta de único, que são essas 8 que estão aqui. Depois aumentou para os 20, com acréscimo de 6 que ficam aqui do lateral. Todas essas caixinhas que tem um contorno em laranja são os tRNAs novos. 1, 2 aqui e tem 4 aqui. São os 6 que foram acrescentados acima dos 14 de lá. Além disso, tem outras divisões que vão reduzir o número de códigos por aminoácido. Aqui na coluna central, você tinha 3 códigos para cada aminoácido deles que está escrito aqui. O B significa 3, né? Tira o A das 4 bases, sobra 3, que é o B. E aqui, então, você tem uma degeneração de códigos. Tem muitos códigos para o mesmo significado. Mas degeneração, que a gente fala, tudo aqui tem degeneração máxima, que é de 3. Aqui tem 2 vezes ele, então é de 6. Aqui tem 2 vezes isso, que é de 6. Né? E aí vai acontecendo essas coisas. Então, esse é só para apresentar. Vocês lembram que esse X aqui, mais o I lá, são os códigos de pontuação, que eu pus em roxo, esses 3 lá, além dos 6 novos daqui. Isso aqui está contornado em roxo, aqui contornado em laranja, e aqui contornado em vermelho é o que eu chamo de o cerne, que é o início, é o cerne desse tronco de todas as codificações. Eu chamo ele de cerne porque ele já está acabando. Ele é um cerne que é constituído de aminoácidos que são todos codificados por vias metabólicas que usam substratos de uma unidade única de carbono. Uma unidade de carbono a gente chama de C1. Todos que usam essa unidade C1 são vias metabólicas a mais simples de todas. E a sugestão desse modelo é de que todos esses aminoácidos aqui são sintetizados por essa via de C1 e são os iniciais do código, com vias metabólicas simples, algumas utilizando 2 códigos para o mesmo aminoácido, como previsto lá naquele slide anterior. Algumas dessas coisas, os peptídeos que são feitos, unem os 2 e dão o mesmo significado para os 2 tRNAs que estão lá. Depois, mais tarde, com a evolução, eles aprenderam a fazer distinção entre os 2 tRNAs. Apareceu especificidade maior. E aí, então, aqui é especificidade só de um de cada vez. Né? Todos esses outros, daqui para cima, é um de cada vez, não tem repetição, e aqui também não vai ter mais. Toda a repetição que aconteceu foi só aqui. E outra coisa, a organização dos dipletos, dos tripletos todos, daqui para cima, seguindo as leis todas da física normal. Aqui tem dois pares fortes, G com G, G com G, G com C, A com U. Aqui tem um base forte só, central. Aqui tem uma base forte lateral, e aqui não tem nenhuma forte. Então, aqui segue a termodinâmica. 2 fortes, uma forte central, uma forte lateral e nenhuma forte.
Então, você vai seguindo isso, e isso funcionou perfeitamente conforme o andar da codificação. Todos esses códigos que estão daqui para baixo, dessa linha, eles têm os dupletos do tipo homogêneo, porque aqui são ou duas purinas ou duas pirimidinas. Duas purinas, todos esses a gente chama de homogêneos. Só purina do lado de cá, só pirimidina do lado de cá. Lá em cima, a mesma coisa. Essa metade repete lá em cima, igualzinho. Você vê que tem 2 roxos mais um, mais um. 2 roxos mais um, mais um. Então, é repetido. O que aconteceu com os homogêneos repete igual para os mistos. Então, essa estrutura baseada em pares foi mantida ao longo de todo o processo. As vias metabólicas também concordam, coincidem, se superpõem exatamente com esse processo. A divisão dos códigos conforme termodinâmica, a divisão dos significados conforme a via metabólica. Aqui é a simples, depois complexifica quando passa para baixo ou para cima. Então, o cerne está identificado. E aí e justifica a formação por pares. Né? Ao longo desse procedimento todo, nós obtivemos um desenho do código como era feito, como ele apareceu feito. Então, tem coincidência de termodinâmica, da física, com vias metabólicas, e agora um terceiro elemento que foi acrescentado de um outro modo interessante. Vocês viram quando eu mostrei a figura de 2 tRNA grudados pela cabeça dele lá em cima? Aquilo foi obtido por alguém que não estava nem entendendo nada de código. O código surge depois e usa aquilo. Aqui tem uma outra coisa que surgiu depois. O indivíduo que fez todo esse estudo também não sabia nada de código, mas ele me forneceu material para eu usar em cima do meu código com uma coincidência perfeita. Eu vi que está tudo verde aqui e tudo vermelho aqui. Né? Essa divisão eu fiz a partir do código que eu obtive e os dados desse indivíduo, que tem essa referência aqui, é um russo, Alexander Varshavsky. Varshavsky, tem um grupo dele lá que ele estudou. O que ele estudou é um sistema de proteases, uma enzima que degrada proteína. Então, são proteínas que degradam proteínas. Proteases. São proteases que são ativadas pelo aminoácido que reside na ponta da cabeça da proteína, que a gente chama de end, a ponta da proteína que expõe o radical amino, de aminoácido. Então, o amino fica de um lado, o ácido do outro lado, a ponta amina é a ponta da cabeça da proteína. A ponta ácido é a ponta da cauda da proteína. A cabeça da proteína é o mais importante para tudo quanto é animal, para tudo quanto é ser vivo que a gente conhece, porque a cabeça é definida pelo movimento, que aparece primeiro de tudo é a cabeça. Então, a cabeça é muito importante nas proteínas, nos ácidos nucleicos, tudo igual, porque um codifica o outro codifica o outro, então sai tudo do mesmo jeito. E ele estudou qual é o comportamento desse sistema de proteases, fazendo uma engenharia de proteína, mudando um de cada vez o aminoácido que ele coloca na cabeça da proteína. Mas também não é complicado, porque ele só tinha que fazer isso 20 vezes. Só tem 20 aminoácidos, são só 20 possibilidades de colocar lá na cabeça da proteína. Toda proteína começa com a metionina. Né? Toda proteína começa com a metionina, na hora de sintetizar, aquela que é a iniciadora. Mas depois, a própria proteína, naturalmente, pode perder partes da cabeça e expõe o segundo aminoácido. Ou perde 2 da cabeça e expõe o terceiro, e expõe o quarto. E a cabeça da proteína tem que ter uma constituição especial para ela ser resistente ou sensível a esse sistema de protease. E foi isso que ele estudou. Ele mudava o aminoácido que ele punha na cabeça da proteína e verificava o quanto tempo ela durava lá no tubo de ensaio dele, com uma solução de célula.
Quanto tempo dura? E foi isso que ele estudou. Quando você põe esses tipos de aminoácidos aqui na cabeça de proteína, ela dura pouquíssimo. O sistema de protease é ativado e ele vai lá e destrói a proteína inteira. É um tipo de seleção natural bem poderoso, né? As proteases são ativadas quando tem esse tipo de aminoácido na cabeça da proteína. E essas eu colori aqui em vermelho. Leucina, fenilalanina, triptofano e tirosina. Leucina, fenilalanina, triptofano e tirosina. Marcado em vermelho. Eles ficam na cauda do sistema de código que eu desenvolvi. Aqueles outros lá de cima, eles são estabilizadores da proteína. Quando as proteases não são ativadas. Então, a interpretação que a gente propõe é essa, que quando o sistema de protease não é ativado, é porque a composição da cabeça da proteína está boa. Quando a protease é ativada e ela degrada rapidamente, é porque aquele aminoácido que eu pus lá não devia estar lá. Se está lá, está estragando as propriedades que a cabeça da proteína tem que ter. E aí o sistema de protease vai lá e degrada. Quando eu pus isso lá no sistema do código, aquela parte do código mais inferior, aquela parte inferior é a parte inicial do código. Vamos ver lá em cima de novo? Essa parte inferior do código aqui, dos homogêneos, aqui é que tem quase todos os que são estabilizadores da cabeça da proteína. E lá em cima está cheio dos desestabilizadores. E aqueles não devem comparecer aqui embaixo porque vai desestabilizar a proteína. E esses daqui não precisam comparecer lá porque não adianta nada, porque eles são estabilizadores só da cabeça da proteína. Então, essa consistência entre o código que eu desenvolvi a partir da termodinâmica e do metabolismo coincide com esse da estabilização da proteína. O que acontece precocemente é de estabilização e o que acontece tardiamente é de desestabilização da cabeça da proteína. Isso foi feito completamente independente. Ele usa isso até hoje, desconhecendo que isso é importante para o código, achando que isso é um sistema que a célula usa para controlar a meia-vida de proteína. Quanto tempo a proteína dura? Não como modo de regular a meia-vida e tal. Mas eu coloco isso no código e vejo que ele foi feito para servir ao código. Quando o código foi descrito, lá nos anos 50 e pouco, lá, o Francis Crick, que era o orientador do Watson, ele já propôs, falou, poxa, mas esse código existe desde o início da origem da vida e permanece até hoje. Os códigos são iguais para tudo quanto é organismo que tem. O mesmo código genético é usado por todos, desde as bacterinhas mais primitivas até os organismos mais complicados. Então, ele fala que o código é congelado. A estrutura do código é congelada, ela é única. O mesmo código genético funciona para tudo quanto é organismo, para qualquer planta, bactéria, animal, tudo. Então, ele é uma estrutura congelada. Uma estrutura que faz o congelamento é essa. Esse sistema que existe, ele protege a qualidade da cabeça da proteína. A cabeça da proteína precisa ter essa composição aqui. Se tiver aqui um codon de qualquer um desses tipos aqui, que são os iniciais, você vê que esses aqui são os homogêneos, né? GG, GA, AG, AA. O U, o C, CU e CC. Isso é tudo do tipo homogêneo. Essa é a parte inferior do código, que a gente chama a parte que faz ribonucleoproteína. A parte de cima é que faz desoxirribonucleoproteína. É daqui, é dos mistos. Os mistos, isso aí eu tive que colocar o desenho meu,
naquela parte de cima, em vez de fazer aquelas duas metades que estavam lá, eu fiz desse jeito aqui, porque lá em cima você vai ver que a cabeça da proteína é metionina, que é um estabilizador, faz parte desses estabilizadores todos. O que está na ponta da proteína, na cauda, é uma tirosina, que também é o último a ser colocado no código lá. Então, os módulos são aqui. Módulo 1, depois 2, depois o 3 e o 4 lá em cima. A última é onde cabeça e cauda se formam um ao outro. O aminoácido iniciador, que é AU, é o complemento do terminador, que é o A. Então, são as coisas que foram tão estranhas ao surgir, mas vai reforçando cada vez mais o modelo do código por pares complementares. E eu acho que chega, porque o recado já está dado e o que tem mais a dizer é só floreio. Muito obrigada, Obrigado. Manuel. Sérgio, por favor. Muito obrigado pela apresentação. Muito criativo, muito interessante. E tem um aspecto que talvez possa adicionar a esse panorama, que é o seguinte. Naqueles experimentos do Stanley Miller e do Urey de síntese... Sim, síntese abiótica, alguns aminoácidos apareceram primeiro. Seriam esses os primeiros aí que estão aí? Eles são parte desse cerne, exceto serina. Tá. Exceto a serina. Os primeiros que aparecem no experimento do Miller são glicina, alanina e aspartico. Tá. Esses estão lá dentre os primeiros. Sentido, né? Então, esses aqui fazem a ponte entre o biótico e o abiótico. Perfeito. O abiótico usam as coisas que são muito parecidas com o início do biótico, exceto isso aqui, que é a serina, que essa é biótica mesmo, e no sistema abiótico ela não aparece. É porque ela tem uma hidroxila que os outros não têm. A glicina não tem hidroxilo, a alanina também não tem, e o aspartico é só uma cadeiazinha alifática. E o que tem essa hidroxila é própria do ser vivo. Esses dois, glicina e serina, que são o inicial do código, eles usam como agente biotizante da geoquímica. A geoquímica é toda abiótica, né? Por isso que chama geoquímica. E ela tem como componente principal de interesse para os organismos o CO2. CO2, que hoje é um diabinho que fica lá esquentando a Terra, porque acumulou muito lá na estratosfera, e dá esse efeito de mudança climática, esse aquecimento global, e ele é que é o fundamento de se fazer a biologia também. A biologia é chamada de química de carbono. Então, é cadeias de carbono nos aminoácidos, em todo lugar. É só que essa química de carbono começa por esses dois, glicina e serina. E um é ligado no outro através de uma unidade de C1 que é chamado hidroximetil, CH2OH. Esse hidroximetil junta com a glicina e faz uma serina. Então, a serina é simplesmente uma glicina que recebeu mais uma unidade de carbono e fazer assim. Esses dois se unem através de uma reação que é mediada por ácido fólico. Ácido fólico, tudo quanto é mulher aí que já engravidou, teve que, se não tomou na época, hoje em dia todo mundo está tomando. A mulher que engravida precisa tomar ácido fólico, que é uma vitamina que garante um bom funcionamento desse sistema de glicina e serina. E o ácido fólico é que transporta essa unidade de carbono de um para o outro. Obrigada. A gente tem mais duas perguntas. Ai, desculpa, eu estou com muito medo do tempo, porque acredito que as outras falas vão ser maravilhosas também. Então, se pudesse ser um pouco mais resumida, Gabriela. Sim.
e depois o Felipe. Professor, essa hipótese de formação de cadeia de proteína de aminoácidos através de um gênero de transportador independente do mensageiro, então corrobora com uma teoria que eu não conheço muito, mas assim, eu lembro dela surgir, de que a primeira molécula teria sido o RNA e não o DNA, a primeira molécula de ácido. Aqui não dá muito certo, não. Corrobora a ideia de que RNA veio antes de DNA. É isso que eu perguntei. Mas não é o início do sistema vivo, não, porque RNA, para fazer RNA, depende de ter primeiro aminoácido. Os componentes principais de RNA ou DNA são essas bases, que são citosina, uracila, adenina e guanina. O cerne das moléculas de purinas, que são guanina e adenina, o cerne delas é uma molécula de glicina. Então, você tem que fazer glicina primeiro, para depois poder fazer uma purina. Mesma coisa aqui. O cerne da molécula de pirimidina, que é um outro tipo de bases do RNA ou do DNA, o cerne delas é uma molécula de aspartico. Então, você precisa ter um aminoácido antes de fazer uma nucleobase. A outra coisa é a cadeia lateral dos RNA ou do DNA, que é uma cadeia de açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato. São pentoses, né? Aquela cadeiazinha, para fazer a pentose também deriva de uma derivação de aminoácidos. Aqui você vê a alanina. O precursor de alanina é uma molécula de piruvato, ácido pirúvico. Ácido pirúvico, você põe um nitrogênio nele e gera alanina. Esse ácido pirúvico é que vai depois duplicar para fazer o que a gente chama gliconeogênese. Gluconeogênese. Você tem 3 carbonos aqui, você junta 2 dessas moléculas de 3 carbonos, faz 6, e 6 é a frutose ou a glicose. Então, você gera glicose e frutose a partir do precursor de alanina. Mesmo modo, a fenilalanina também. Não, a leucina. A leucina é de 6 carbonos. É fusão de 2 moléculas de piruvato. E por isso que os dois andam juntos aqui. E aí vai. Então, é aminoácido primeiro, depois RNA e depois DNA. Então, a gente fala que o organismo primitivo era um quimiolito autotrófico. É uma autotrofia baseada lá nas coisas do fundo do mar. Não tinha luz, não tinha açúcar, e ela pega essas unidades de um carbono, junta as duas e começa a fazer primeiro a glicina, depois serina, e aí vai. Bem rapidinho. Nós ainda estamos juntos aí até de noite, né? Sim. Então, umas horas. Eu ia perguntar que você falou que o metabolismo precede o aparecimento do código, mas um sistema só capaz de metabolismo é sujeito à evolução? Eu acho que precisa de código ou precisa de código para evoluir? Não precisa de código, não, mas quando surgiu... O código só funciona quando você já tem os monômeros prontos para polimerizar. Você vai fazer um código para quê se o outro não existe? Então, precisa ter primeiro as vias de biossíntese dos aminoácidos para poder fazer um código para ele. Então, esse sistema de origem esse processo, a origem do sistema de codificação, ele tem que ser posterior ao código. Você vai codificar um aminoácido, o aminoácido tem que existir. Então, tem que ter a via metabólica dele, de algum modo precário que seja, para ele passar a existir, para passar a codificar, e depois você vai evoluindo o conjunto. A via metabólica pode se tornar mais streamlined, como é que fala? Mais eficiente, mais bem feita, e mais processiva, né?
E é cheio de loops, esse troço é cheio de loops. E você olha para o mapa metabólico, você fica louco ali olhando aquele lá. Os alunos, quando vão estudar bioquímica, eles olham para aquele mapa e chamam de mapa diabólico, não é mapa metabólico. Foi reprovado em bioquímica. E a gente tem que fazer esses estudos assim para poder decifrar onde é que começou aquilo, como começou, de onde começou. Muito obrigada, Romeu. Maravilhoso. Obrigado, Sérgio.